Então, para fechar, planejamento estratégico, eu vou falar das principais estratégias de mudança numa fazenda, né? Em planejamento eu tinha também metodologias ágeis, mas dado o tempo a gente pulou. Então, as principais estratégias que a gente vai tratar são liderança em custos, diferenciação. Cuida que diferenciação é muito parecido o termo com diversificação. Lembra que diferenciar é uma coisa, inovar, e diversificar é ter várias coisas. E a estratégia de integração vertical, que vocês conhecem muito na avicultura, né? Produtor integrado. Então, vamos lá. A principal estratégia é a estratégia de liderança em custos. Ela é muito adequada para produtores rurais, porque a ideia é ser líder em custos, é ter custo baixo, sem precarizar, claro, a qualidade. Então, ele é muito baseado na curva de experiência, então a gente tem que ter o savoir-faire, o know-how, tem que ter treinamento, tem que aprender a fazer aquilo com agilidade, com rapidez. Então, essa curva de experiência, conseguir comprar de fornecedores, comprar em volume. Então, esse tempo, assim, o CNPJ há muito tempo te dá essa abertura, né? Instalações em escala eficiente, tem que ter economia de escala. O que isso quer dizer? Eu tenho que conseguir diluir custo fixo, né? Então, eu tenho que produzir volume, eu falei bastante disso, volume com a mesma estrutura. Então, se eu tenho uma fazenda de 10 hectares, produz 10 litros de leite, é uma coisa. Se eu produzo 100 litros de leite ou 1000 litros de leite, naquela mesma estrutura eu consigo diluir aquele custo da estrutura, né? Redução do custo pela experiência está associada à curva de experiência, né? Tanto pela mão de obra mais experiente. Lembrando, gente, que tem gente que faz a mesma coisa e faz errado 20 anos. Tem lugar que você vai comer a coxinha é ruim a vida toda, porque não há curva de experiência. Eu vejo isso com frequência nos nossos estabelecimentos, porque não há uma proxy. As pessoas não refletem sobre a forma de fazer, agem como abelhas, fazem sempre do mesmo jeito. Então, a gente não está falando desse ser, a gente está falando de alguém que, com o tempo, percebeu novas formas de fazer, aprimorou o processo e foi mudando e tornando essa experiência uma redução de custo. Controles rigorosos, tem uma série de histórias para contar isso, mas em síntese é você economizar mesmo tinta para impressora, que as pessoas imprimem coisas de casa, controlar o uso do concentrado, controlar o excesso de produto de limpeza, anotar tudo, ver onde está sumindo, onde está exagerado o gasto, desproporcional. Então, os controles são fundamentais. Grandes corporações impõem controles e isso é tido como normal. Não é uma questão de vigilância do funcionário, é um protocolo normal, porque as empresas têm que ter noção de para onde está indo isso e se está indo na quantidade correta. Eliminar clientes marginais implica em dizer que clientes que compram muito pouco, às vezes geram um custo maior do que um benefício. Claro que não é uma eliminação literal, mas nem no sentido de evitar, mas você vai impor alguns limites. Por exemplo, você abrir uma casa agropecuária e faz a entrega da ração. Então, você estabelece que você não vai entregar para todo mundo, que tem um pedido mínimo, que tem um raio de distância máxima. Então, essa questão dos clientes marginais, clientes muito pequenos, que moram muito longe, eles têm ou que pagar uma taxa, ou então você tem que ter esse controle. Quanto, quando, quem são esses clientes? Então, se eu vou mandar fazer uma agenda, eu vou enviar um brinde para aquele cliente que é volume, que é a curva A da minha clientela. E não quer dizer que eu tenho que tratar mal de forma alguma nenhum cliente. Todo cliente tem que, aliás, todo ser humano tem que ser tratado com educação, com gentileza, né? Então, a proposta é essa. Eu só estou dizendo aqui que, do ponto de vista econômico, alguns processos precisam ser pensados para se tornar viáveis. Se você quiser, inclusive eu valorizo muito, fazer uma causa social e falar, não, eu vou entregar ao pequeno porque eu apoio o pequeno produtor. Você pode até usar isso como uma ação de responsabilidade social da sua empresa. Então, mas você tem que ter consciência de que essa é uma opção de ação social.
Essa não é uma estratégia racional dentro de uma corporação, ok? Então, empresas grandes, elas devem ter fundos para ações sociais, isso é notório. Mas, na rotina, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Quem quer ser líder em custos, quer ter produtos de baixo custo, tem que reduzir investimentos com pesquisa e desenvolvimento, porque P&D são caros. Então, isso é muito comum para produtos de mercado de concorrência perfeita. Redução do investimento em publicidade, então, o marketing em geral, não é foco desse tipo de corporação. Isso também, essa economia toda, de maneira alguma, quer dizer em negligenciar a qualidade ou assistência técnica. Elas são essenciais. Tá? A gente está falando em ser inteligente no uso do recurso, eficiente no uso do recurso, não é retirar o recurso. Empresas que são líderes em custos costumam vender bastante, porque como elas costumam ter não só o custo baixo, mas um preço muito competitivo, preço barato, relativamente barato, elas têm que vender muito. Ela não pode vender uma unidade, não. Tem que vender 10 milhões de unidades, muitas vezes, grandes corporações. Né? Então, empresas com essa estratégia tendem a ter uma parcela importante do mercado e tem que conseguir matéria-prima barata. Então, esse é um desafio que a gente tem aqui. A gente tem a Matopiba, né? A gente tem o Maranhão ali começando a produzir soja, milho e tal. Então, mas mesmo assim a gente ainda está distante de uma produção mais robusta de milho, então as cadeias pecuárias aqui na nossa região sofrem. A estratégia de corte, ela está dentro da liderança em custo, ela está muito voltada a situações de crise. A gente tem que ter um plano, veio uma crise, a soja aumentou muito, eu vou continuar fazendo sempre do mesmo jeito? Não, cadê a curva de aprendizagem? Eu tenho que saber onde eu mexo no momento de crise. Inclusive, se eu elimino alguns animais, reduzo o número de animais, ou se eu mudo a dieta desses animais, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, no meu pet shop, tá uma crise, é a pandemia, eu tenho que agir rápido, mas eu tenho que não agir no desespero. Eu tenho que colocar na ponta do lápis o que é essencial, o que é urgente, o que eu consigo lidar, o que eu consigo negociar, o que eu consigo ajustar, sem precarizar o futuro, mas também sem fingir que tem nada acontecendo, que esse é um grande erro também. A rigidez, ela torna tudo mais difícil, né? E essa estratégia de corte, ela varia muito de acordo com a questão. Por exemplo, a Perdigão, quando veio aqui para Bom Conselho, ela veio com a área de lácteos também. E a Brasil Foods depois optou por acabar, né, com a linha de lácteos. Então, a estratégia de corte, ela passa por isso, decidir eliminar um setor da empresa. Eu estou falando de estratégias de corporações maiores, porque nessas empresas familiares, muitas vezes, eu abro uma loja de roupa. Aí eu não tô indo muito bem, começo a ficar endividada, aí eu pego um dinheiro emprestado no banco, aí não consigo pagar, eu pego um dinheiro com meu tio, com minha mãe, não sei o quê. Enfim, eu vou cavando um buraco muito grande e eu não consigo dar conta de decidir racionalmente quando é a hora de parar. A gente tem que saber até a hora de fechar um negócio, sem comprometer de sobremaneira a credibilidade e as finanças e tudo mais. A outra estratégia, que é quase que oposta, tá? Então, raramente a gente concilia essas duas estratégias, a não ser que eu tenha setores diferenciados na minha empresa, que é a estratégia de diferenciar. Então, diferenciar eu mudo completamente. Eu vou comprar uma coisa única, eu vou customizar, eu vou agregar um valor alto. Lembra que quando eu mostrei aquela formulazinha em custos, a primeira aula de custos, né? Que eu falei que preço é um item que a gente mexe pouco. Para essa estratégia aqui, as coisas mudam. Quando eu diferencio um produto, eu consigo definir melhor ao quanto eu vou cobrar por aquele produto. Então, o preço tem mais flexibilidade. Lembrando também que para eu definir isso, eu tenho que conseguir mostrar para o consumidor o que eu estou entregando de diferente, de valor. Senão, se o consumidor não perceber isso, não fez sentido. E um outro ponto também é que eu tenho que ter um investimento maior em publicidade, em comunicação, em marketing mesmo.
Então, quando eu penso no custo de produção, eu tenho que incorporar esses itens, tá? Eu mexo no preço, mas eu também tenho custos para, a não ser que seja uma coisa já muito conhecida e muito consolidada. Então, quem opta por essa estratégia tem que procurar algo diferenciado, tem que ter uma marca forte. Normalmente, hoje, né, na sociedade atual, tecnologia, inserção de inovações. Então, eu tenho ovo com ômega 3, tenho uma melancia quadrada, eu tenho um leite A2, enfim, hoje a gente tem como mexer muito nos produtos agrícolas e tem que sinalizar esse valor, e normalmente o uso de tecnologia ou o extremo oposto, né, porque a sociedade tem valorizado muito essa diferenciação associada ao bem-estar, à questão sustentável. Então, a agrofloresta, produtos orgânicos também tem valor, depende muito do nicho de mercado que eu estou trabalhando. Serviços sob encomenda, redes de distribuição bem feitas, porque a inovação tem que chegar nesse nicho de mercado, que não é massificado, ele é específico. E aí, normalmente, você ganha mais que a média. Mas é difícil você obter uma grande parcela da população, porque são produtos para grupos bem específicos. Uma outra estratégia, eu também já falei bastante dela, então vai ser só uma citação bem geral, que é a integração vertical. A integração vertical é como se eu tenho uma fazenda, a Polilar, que é uma integração vertical plena, ela tinha fazenda de leite e ela construiu o laticínio. Então, eu incorporo, quando eu opto pela estratégia de integração vertical, eu incorporo outro elo da cadeia produtiva no meu sistema, tá? Então, eu tenho uma fazenda de tomate, eu construo uma agroindústria de processamento de tomate. Ou eu tenho agroindústria de processamento de tomate, eu compro uma fazenda. Veja que não é só fazenda e agroindústria, eu posso ter um armazém, eu posso ter um restaurante para vender, enfim, qual mais elos eu incorporo, tudo isso é integração vertical, tem graus, qual mais elo eu incorporo, melhor, mais, então tem vantagens aí, né, porque eu começo a ganhar o dinheiro de todos esses elos. O grande desafio é a complexidade da gestão dos recursos, tá? Então, a apropriação dos lucros do mercado situado a montante, o que vem antes, e a jusante da atividade original da empresa e ao controle desses mercados. A desvantagem é que normalmente o investimento é muito alto, que se não for bem feito pode comprometer a alocação de recursos para a atividade principal da empresa e a dificuldade da gestão e risco. E aí, o que a gente conhece mais não é a integração vertical plena, mas a integração vertical por contrato, que é essa que a Nato faz, que essas grandes integradoras, por isso que a gente chama de integradoras, né? Ao invés delas comprarem uma fazenda e produzir o animal, elas fazem um contrato com esse fornecedor, com o produtor rural, e ela estabelece uma série de cláusulas e exigências para garantir que ela vai controlar o fornecimento daqueles insumos no padrão que ela quer, na frequência que ela quer. Então, é uma forma também de fazer essa integração, mas é via contratos, não aquisição do elo. E a diversificação, que é uma estratégia também muito recomendada para fazendas, que é ter mais de um produto. Então, se eu tenho só leite, por que eu não começo a produzir maracujá também? Por que eu não começo a produzir outras coisas? Porque quando o mercado do leite, o que isso ajuda, né? Eu consigo diminuir o risco. Se o mercado do leite estiver muito ruim, se tiver algum problema específico para o leite, eu consigo garantir a minha renda com maracujá. Um outro aspecto interessante é conseguir ocupar janelas de períodos que eu não tenho entradas. Leite a gente tem entrada frequente, mas vamos imaginar que sei lá, maracujá, macaxeira e corte. Então eu consigo fazer um planejamento para cada época do ano eu conseguir ter a renda de uma atividade. Então, tal época eu vou colher a macaxeira, depois eu vou colher o maracujá. Embora que a gente tenha uma restrição muito grande aqui com relação ao clima, mas a gente pode ajustar isso aí, claro, o conhecimento técnico de vocês, se a fazenda tem irrigação ou não, tudo isso vai interferir nesse planejamento para pensar nas entradas.
Então, isso é muito bom, principalmente para pequeno produtor, agricultor familiar, porque isso também dá uma segurança alimentar. Se o produtor tem uma galinha caipira, tem uma batata doce, se tem enfim, ela se alimenta também disso, então ela independe mais da questão monetária, então é por isso que ela sobrevive muitas vezes. Mas isso atrapalha um pouco porque, novamente, você tem que saber de muitas atividades, tem que acessar mercados diferentes, você perde um pouco essa especialização, você tem que comprar insumos muito diferentes em quantidades pequenas, enfim. Então, tudo tem vantagens e desvantagens, cada uma dessas estratégias, e vocês têm que avaliar qual a conveniência para cada realidade. Eu estou perto do mercado, eu estou longe, eu consigo acessar um determinado mercado, eu não tenho problema com fluxos financeiros, então fica mais fácil, tá? Então, basicamente é isso. Essas são as 4 estratégias fundamentais que vocês precisam saber em pensando num planejamento estratégico numa fazenda. Existem infinitas outras estratégias e raramente uma pessoa escolhe uma muito fechada, tá? Vocês vão estudar, vocês vão fazer análise de ambiente interno, análise de ambiente externo, vão fazer uma matriz SWOT, uma FOFA, vão verificar muitas informações, verificar qual o objetivo que aquele produtor que vocês estão acompanhando tem para a vida dele, e baseado nesse somatório de informações, vocês vão fazer um projeto, então, de adequação dos interesses.